Deus! Seja bem-vindo à terça-feira do Gerar e a última semana desse mês de maio, mês de renúncia. Mês onde você está entendendo coisas profundas que talvez estão até causando um certo incômodo, né? Incomoda, porque vai sacudindo mesmo a nossa vida e vai importunando a nossa alma nas nossas demandas individuais, internas, mostrando a amplitude do corpo de Cristo. Como nós podemos romper os nossos limites. E nem sempre é confortável romper limites. Essa é a semana do amor natural do ser esvaziado, totalmente esvaziado. Esse amor natural que tem que morrer e ninguém quer abrir mão dele, não é verdade? Nós não queremos. Jacó trabalhou 7 anos para ficar com Raquel e ele ficou com a irmã dela. Então ele trabalhou mais 7 porque ele queria realmente era Raquel. Era um amor natural. E aquele amor natural não podia gerar naturalmente porque a madre dela estava cerrada, né, fechada, ela não podia gerar. Mas o Senhor abriu a madre, ela gerou José e depois Benjamim, e ela morre quando está gerando Benjamim, que era o fruto da sua aflição e se transformou no fruto de uma felicidade para Jacó. Sabe que toda essa história, ela é muito forte porque a história de Jacó é uma história de renúncias constantes. E ele entendeu aquilo que Abraão fazia, que era levantar altares por onde ele ia. E ainda que o primeiro altar que ele erigiu era um altar de autoproteção, autopiedade, Senhor, me cuida, faz isso, faz aquilo, não deixa nada acontecer. E que, na verdade, é uma relação que as pessoas alimentam com Deus de forma natural. E é comum nas igrejas hoje, né? Que as pessoas vão lá, entregam o seu dízimo e acham que estão pagando um seguro, né? O seguro da casa, o seguro do carro. Nada de mal vai me acontecer, tô aqui, tô preservado porque eu tô pagando dízimo, né? E se alguma coisa te acontece, alguém fatalmente vai te julgar que você não pagou o dízimo esse mês. Eu sou extremamente a favor, extremamente na renúncia de me despojar o tempo todo, de ofertar. Então, eu não estou criticando o dízimo. Eu creio que você deve entregar 10%, 20%, 30%, 40%, 100%. Mas não faça disso um negócio e nem utilize isso para uma autoproteção, porque isso é religião. Então, de repente, Jacó, ele estava num altar religioso, até que ele teve experiências tão profundas, tão maravilhosas com o Senhor, de amadurecimento, de passar por perdas, por entregas, de se ver completamente controlado pelo Senhor. Então, ele pôde, no último dia da sua vida, nos últimos dias da sua vida, adorar a Deus, né? No seu cajado. Ele tinha uma adoração, porque as suas dores, as suas renúncias e as lacunas não estavam vazias. Estavam, sim, vazias dele mesmo, mas cheias do óleo, cheias do Espírito, cheias de renúncia. Renúncia é um assunto que incomoda, mas que ele trabalha o teu interior. É como uma semente colocada no teu interior num formato de espinho. E aquilo dói, mas está gerando alguma coisa muito profunda, muito real. E a nossa trajetória, irmãos, ela precisa cumprir esses altares. Porque no fim da tua trajetória, o que você vai apresentar diante do Senhor? São as tuas renúncias, são as tuas entregas, porque o mundo, ele vive para si. As pessoas vivem para o seu conforto, para o seu bem-estar. Elas não estão preocupadas se a outra pessoa não está vivendo, se alguma outra pessoa não está comendo. O importante é que ela tenha comida. Só que o Senhor nos ensinou que o próximo é o nosso foco. Ele nos ensinou a cuidar de alguém e nos ensina a sermos cuidados por alguém também. E isso é a dinâmica da vida, do corpo que cuida do corpo. Mas o mundo vive nas suas retenções e, por fim, nós ficamos tão retidos, né, naquilo que é para nós, que nos garante. Só que, e ainda numa vida até religiosa, né? Eu oro muito, vou muito à igreja. Sabe, no fim, nós achamos que nós vamos dar conta daquilo que nós guardamos para nós, né? O Senhor falou, guarda a tua coroa, porque a tua coroa vai ser cravejada das tuas renúncias. Mas Ele mandou distribuir. Então, você não vai celebrar os vinhos que você tomou, mas aqueles que você distribuiu, o que você serviu, a dimensão, a intensidade do teu servir, da tua entrega, da tua libação. E glória a Deus, porque nós estamos hoje falando sobre gerar em processos inéditos, né?
Isso é derrotar a nossa mente natural. A mente natural não consegue entender altares, não consegue entender renúncia, é uma conta que não bate. Não consegue entender que eu vou prover um resultado para alguém e vou me desprover. Não consegue entender que a vida é muito mais do que esse resultado aparente. Então, para você transcender o natural, você precisa transcender o visível, transcender o corpo, transcender as coisas que são tangíveis, para poder enxergar no teu espírito. E enxergar através desse espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E as pessoas estão apagadas. Você vai acender a tua lâmpada. E vai ser um acendedor de lâmpadas em nome de Jesus. Então eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 2, que diz assim, a partir do versículo 9 até o 11 e depois o 14. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Então, tudo isso não entrou no coração. O que Deus preparou para quem ama, ele não chegou ao nosso entendimento. Ah, não chega, irmão, porque é muito maior. Mas o Espírito carrega essa revelação. Então, ele te revela. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. No 14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Olha para a circunstância e tem as suas deduções e um cenário ali diagnosticado e vive por aquele diagnóstico, mas porque ele não pode entender as coisas do Espírito, porque é homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a nossa vida. E o versículo de João diz assim, no capítulo 16, do 20 ao 22, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, né, com a morte do Senhor Jesus. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois que nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Consegue entender a dimensão do Espírito? Das coisas que se discernem espiritualmente. Discernir a cruz é só o Espírito. Discernir a perda, a lacuna, a falta, a renúncia, o abandono, o desprezo, todas essas coisas é só pelo Espírito. E você vai viver todas elas no altar que você vai edificar da tua trajetória. Então, na tua trajetória, você tem uma vida de altares. Eu estou lendo uma Bíblia muito especial e eu achei aqui a versão que eu queria muito compartilhar. No Salmo 84, diz assim, ó Senhor dos Exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Olha, tudo que é em mim deseja isso, né? Tá ardendo por essa entrega. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para si, aonde possa proteger os seus filhotes, mostrando que o altar, que é uma renúncia, é o lugar mais seguro da terra. Porque ele é um lugar no espírito. Aleluia. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Aí, passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece diante de Deus em Sião. Vai sempre aumentando a força, porque a tua renúncia, ela te fortalece. E cada vez que você se esvazia, mais cheio você fica. O reino tem uma dinâmica que é paradoxal. E ela é tão atraente, né? Porque é o que o teu espírito deseja. Por mais que agora, nesse exato momento, você está correndo atrás das contas que você tem para pagar, da casa que você comprou, das coisas que você tem que viver, da roupa, né? Das coisas que se consomem, que a traça corrói e que estão consumindo a tua energia. Você pode agora olhar para tudo isso e escolher que a tua energia seja consumida pela presença do Senhor, pelas coisas que são eternas. Sabe que Davi falou que o zelo da casa do Senhor me consome.
Nós temos que ser consumidos. E o zelo da casa do Senhor não é a escala da limpeza do prédio lá, das paredes que você limpa. Glória a Deus por tudo que você entrega, por toda a tua renúncia. Mas é muito mais do que isso. Transcende o que você enxerga e até aquilo que você pode fazer. Esse zelo que consome da casa do Senhor é de uma habitação e de uma ocupação. O altar que Abraão, por exemplo, fazia, mostrava na sua trajetória a ocupação daqueles ambientes. Então, os teus altares, eles são uma ocupação. E você está ocupando com a casa de Deus, ocupado em cuidar desse ambiente que é o Espírito. E Davi declara isso, né? Também. Ele fala que uma coisa pedirei e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É um altar que eu estou levantando. E em todas as tuas renúncias, nas tuas escolhas, nas tuas decisões, essas renúncias vão compondo a tua bolsa, né? A tua mochila. Vai colocando, são altares que você vai colocando e que você vai renunciando e vai somando, porque ao final da tua trajetória, você vai enxergar que cada pedrinha desse altar é uma pedra preciosa, cravejada na tua coroa, cravejada naquilo que te faz governar. Eu quero declarar mesmo, nesse dia que você vai girar em processos inéditos, não é aquilo que você pode prever, premeditar, calcular, mas aquilo que Deus vem para surpreender, para romper. E esse primeiro rompimento é mesmo romper com a mentalidade conformada. Porque você entende que a mulher deu à luz, ela sentiu dor, é uma aflição absurda, mas quando o filho está no braço, existe algo que cessa, alguma coisa que supre. E glória a Deus porque você rompe com aquele tempo de aflição. Porque nós temos a mente de Cristo, irmãos, nós temos uma mente de possibilidades. Todas as possibilidades, qualquer coisa, tudo e nada para o Senhor é a mesma coisa. Luz e trevas para o Senhor, a mesma coisa. Ele é Deus. Então comece a enxergar nessa dimensão de coisas muito superiores. Anda nesse caminho elevado. Anda nessa... E não é sobre um tempo, uma hora que você tira um devocional, um matinal qualquer. É sobre você andar nesse espírito em cada situação. E você ter uma resposta no teu espírito. Em nome de Jesus, rompa com a mentalidade conformada. Aqui no texto de 2 Coríntios, eu queria ler, né, do capítulo 1, do 8 a 9. Quando Paulo fala sobre o que eles viveram. Ele fala, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança de escaparmos com vida. Olha o que ele está dizendo. Além da nossa capacidade de suportar alguma coisa que você está vivendo que parece que é além da tua capacidade de suportar. Nós sabemos também que está escrito que nós não vivemos nada que não podemos suportar, que Deus não dá além daquilo que tu pode suportar. Mas nós temos a sensação que vai além, né? Não dá, agora eu não consigo mais. É o meu limite, não dá, deu. Só que quando você rompe a mentalidade conformada de um resultado premeditado, você então vai além da tua capacidade de suportar. Sabe por que vai além? Porque não é mais você que suporta, é o Senhor que está te segurando. Você sai, né, rompe e deixa o Senhor te conduzir. Saia mesmo, Ele vai aliviar o teu fardo, Ele vai tirar esse peso. E glória a Deus, além da tua capacidade. Em segundo lugar, você vai obedecer com a tua disposição definida. Eu tenho uma disposição. Quando Raquel obedeceu, aliás, quando Rebeca obedeceu, né? E deu água aos camelos. Quando ela obedece, ela tem uma disposição definida que muda toda a sua trajetória. A nossa disposição definida, ela transforma tudo. Sabe que quando você está disposto a obedecer à voz de Deus, tudo para você é possível. Então, quando o Senhor falou assim para Saul, você vai matar o rei Agag e todas as coisas, né? Mata tudo, não preserva nada. Mas ele preservou, né? Samuel perguntou, o que é esse barulho? Eu estou ouvindo aí um barulho de animais, né? E sabe o que era, né? Aquilo que Saul julgou que deveria ser preservado. E nós queremos nos preservar e preservar aquilo que parece que é bom. Mas isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que é mal eu mato, o que é bom eu fico. Não, o Senhor mandou acabar com tudo. E ali ele perde mesmo, né? E Saul vai numa caminhada de perdas por causa de autopreservação. E ele perde a sua coroa. Ele perde o seu governo.
porque ele acaba sendo governado pela sua própria vontade, não pela vontade de Deus. E nós vemos um outro cenário, Abigail. Abigail que vê um marido que é louco, que retém a oferta, mas ela entrega tudo. Ela tem uma obediência, numa disposição tão definida. Ela não foi salvar o marido dela. Talvez, né, se a casa dela toda, né, os servos e servas não estivessem ali sendo ameaçados, bom, se é só Nabal, talvez até ela deixasse, né, o carro correr solto e acabar logo com o sofrimento que ela vivia. Mas ela sabia que não era esse o propósito. Ela tinha uma voz para defender um povo, uma voz para defender uma casa inteira. E ela vai lá e entrega a oferta que Nabal não pode entregar, por causa de uma disposição definida. Em 10 dias a vida dela é outra. Em 10 dias Nabal não existe mais. E depois que ela vence esse período, né, ela é convidada a ser a esposa de Davi, do grande rei. Olha quantas coisas que o Senhor te tira lá do Carmelo e te coloca em Jerusalém. Ele te coloca nos lugares por causa de uma disposição. Então tenha a tua obediência numa disposição definida, numa aceitação com alegria. Aceitar as coisas e falar, fazer o que? O que Deus quis, né? Com cara feia, com dor, com qualquer coisa que seja. Irmão, isso não muda tanto, mas se você aceitar com alegria e com disposição, talvez vai mudar toda a história da tua vida. Em terceiro lugar, você vai renunciar com ser esvaziado. Então você tem aqui, rompendo a mentalidade conformada, obedecendo com uma disposição definida e, por fim, renunciar com um ser esvaziado, sem autopiedade, sem autoindulgência, né? Porque nós somos muito bons em justificar as nossas falhas, em sermos complacentes conosco. Somos muito bons em guardar alguma coisa para nós, em nos preservar, em nos tolerar. Mas quando você entende que a renúncia de Jacó foi renunciar-se, abster-se, uma autolibação, a entrega da sua vida e entender que havia algo muito maior para ser vivido. Então, quanto mais eu seguro as coisas, menos eu tenho as coisas, ou melhor, mais as coisas me têm. Mas quanto mais despojado, mais eu me despojar, mais eu tenho acesso. E até o bispo ministrou isso, né? As pessoas estão construindo as suas torres, né? E não tendo colunas e pilares. Elas estão construindo e desejando coisas para elas, e não mesmo um altar e uma edificação espiritual. E elas vivem nas suas trocas, nas suas demandas. Mas quando você entende que Jacó, ele se renunciou, ele ofertou-se, ele entendeu a dinâmica da vida dele. E essa foi a alegria e a motivação que o fez adorar e terminar os seus dias em prosperidade, em restituição, porque ele confiou no Senhor todos os dias. Então, quando você renuncia os moldes desse mundo, você não atende mais uma expectativa de alguém, mas você agora é atendido pela esperança da glória, que é Cristo em você. Então, a dinâmica espiritual muda completamente. Eu não estou mais querendo fechar um buraco, não é? Fechar uma lacuna. Não, eu quero abrir espaços. E deixa que quanto mais sucos tiver, mais espaço para sementes eu terei. E quanto mais eu me abstenho, quanto mais eu me renuncio, mais espaço eu dou para coisas maiores, para que uma ocupação celestial aconteça. Então você não questiona mais o processo e também não compara mais o resultado, porque você rompeu, porque você saiu daquilo que era um conformismo, porque a tua disposição na obediência, você definiu uma aceitação com alegria, e porque você se renunciou como um ser esvaziado. O que eu quero hoje? Eu quero a vontade prevalecente do Senhor. E isso não é algo que você fale, a partir de hoje vai ser assim. Não, é uma caminhada orgânica de entregas, de renúncias que vão te constituindo. Então tu vê que as tuas perdas, elas vão crescendo em você. Elas vão constituindo e fortalecendo uma estrutura firme no teu espírito. Eu finalizei aquele livro que eu compartilhei na semana passada, compartilhei na rádio, Os Pés como os da Corça nos Lugares Altos, né?
E à medida que os altares eram construídos, ela sempre carregava alguma coisa. Me lembrei até da minha primeira jornada assim, em Israel. Foi assim, em todo lugar que eu ia, eu pegava uma pedra de um ambiente e marcava a minha experiência, né? E quando eu olhava para as pedras, eu sabia. Ainda que tu olhe para as pedras e fale, não, mas elas são parecidas. Mas tu sabe que aquela pedra era de Jerusalém, aquela é do Rio Jordão, aquela outra pedra eu peguei em Hebrom. Então, as coisas têm uma história ali. E nesse livro, no final da história, ela troca aquelas pedras. Ela entrega aquelas pedras para o grande pastor. E essas pedras são transformadas em pedras preciosas para cravejar a própria coroa dela. Essa é a nossa história, irmãos. Você não é as coisas que você conquistou nesse mundo, mas o que você renunciou para conquistar no vindouro, naquilo que ninguém está vendo. E as pessoas perecem porque não estão enxergando. E eu quero, nesse encerramento dessa palavra, declarar que o teu espírito pode hoje ter essa ativação. Gere em processos inéditos. Saia do conformismo, da caixa que você mesmo criou, da tua autossegurança, porque ela nunca vai te assegurar nada. E a nossa chave Pix está aqui na tela também. Porque reter recurso é também uma maneira de autopreservação. Não se autopreserve. Deixa o Senhor te guardar em todo o tempo. Você está escondido em Cristo. Entrega a tua oferta, o teu dízimo. Entrega mesmo os votos que você tem ao Senhor, porque são altares de edificação. São renúncias que você coloca. Você está se abstendo de algo. Isso é maravilhoso quando a motivação está no amor. Ah, Senhor Jesus, nós te amamos e queremos hoje, Senhor, renunciar todas as coisas com alegria, uma aceitação feliz, porque fomos escolhidos e incluídos num plano superior, em nome de Jesus. O Senhor colocou a eternidade no teu coração, que você possa ofertar com essa realidade. Deus te abençoe, shalom. Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome, invocamos a tua presença, Senhor Deus, que possamos estar cheios da sua bondade, benignidade, cheios do teu azeite, Senhor Deus. Que abra os olhos espirituais dos meus irmãos, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos espirituais para aquilo que é mais alto, para aquilo que é celestial, Senhor Deus. Que nós possamos estar na sua presença todos os dias, Senhor Deus. Mas é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, estar na tua presença, Senhor Deus. Que derrotemos toda a mentalidade natural, Senhor Deus. Porque o homem natural não aceita aquilo que vem dos céus, aquilo que vem de Deus, pois para ele é loucura, Senhor Deus. Pois que nós tenhamos esta visão celestial, Senhor Deus, daquilo que vem do alto, daquilo que vem de Ti, ó Senhor Jesus. Que nós possamos realmente estar na Tua presença e ter essa visão aberta, o verdadeiro efatar em nossas vidas, Senhor Deus, porque é celestial, para os caminhos que o Senhor quer conduzir nas nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem para nós, para os nossos ciclos, Senhor Deus, os testemunhos a serem gerados, o transbordar do Senhor em nossas vidas, tudo que precisa ser feito, precisa ser liberado, precisa ser colocado diante do Senhor. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Senhor Deus. Louvamos, bendizemos o Seu nome, Senhor Jesus. Oferecemos graças a Ti, rendemos graças a Ti, Senhor Deus. Todos os dias, Senhor Deus. Agradecemos por tudo que Tu és, não só por tudo que Tu pode fazer, mas por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor Deus. Desejamos céus abertos, Senhor Deus. Céus abertos em nossas casas, céus abertos em nossas famílias, Senhor Deus. Céus abertos na Sua igreja, na comunhão entre os irmãos. Céus abertos, Senhor Deus, para que haja a Tua manifestação, Senhor Deus. A manifestação do Teu Espírito, para onde quer que passamos, Senhor Deus. O Teu testemunho, a Tua vontade, Senhor Deus. Que os celeiros estejam cheios, Senhor Deus. Cheios da Tua provisão, da provisão material, da provisão celestial, Senhor Deus. Daquilo que vem do alto. Traga-nos mesmos caminhos elevados, Senhor Deus. Caminhos elevados, caminhos de soberania, da Tua soberania, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Pensamentos elevados,
livrando de toda a mentalidade natural, Senhor Deus. Tudo que é efêmero, mesquinho, passageiro, que possa ser de algum sentimento almático, natural, raso, Senhor Deus, livra-nos de tudo que é raso, tudo que é passageiro, tudo que não vem de Ti, Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus, e coloca-nos mesmo numa mentalidade elevada, Senhor Deus, uma mentalidade que vem de Ti, que vem dos céus, para que os testemunhos sejam gerados, as medidas sejam ajustadas, Senhor Deus, em todos os lugares, na Tua igreja, Senhor Deus, em tudo, Senhor Deus, que as Tuas medidas sejam ajustadas e que nós possamos estar alinhados com a Tua vontade, Senhor Deus, alinhados com os Teus preceitos, alinhados com aquilo que Tu tem para a nossa vida, Senhor Deus. Que nós sejamos luz na vida um dos outros, Senhor Deus. Que possamos partilhar, Senhor Deus, das Tuas palavras, do Teu conhecimento, Senhor, um com os outros, sendo luz na vida um dos outros, trazendo a Sua luz para a vida uns dos outros, Senhor Deus. Eu oro por todos, Senhor Deus, por todos os meus irmãos, Senhor Deus, que haja abundância na vida de todos os meus irmãos, abundância, prosperidade, um transbordar do Teu azeite, Senhor Deus, nesses vasos, Senhor Deus, que nem não venhamos olhar os vasos com os olhos naturais, mas com os olhos celestiais, onde sabemos que o que há de valioso é o que tem dentro do vaso, que é o Seu azeite, que é o ouro puro do Senhor que está guardado nesse vaso, que somos nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abra os olhos para o que é celestial, Senhor Deus. Aqueles que estão às nossas voltas, daqueles que nós podemos interferir de alguma forma no ambiente, não por aquilo que nós sabemos, por uma sabedoria humana, natural, mas pelo conhecimento da Tua palavra, por aquilo que Tu nos ensina, Senhor Deus, e que nós possamos transbordar na vida das outras pessoas, Senhor Deus. Que haja realmente a manifestação da Tua vontade na vida uns dos outros, Senhor Jesus, na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Que haja luz, Senhor Deus, que haja luz mesmo na vida dos meus irmãos, de forma soberana, Senhor Deus, de forma majoritária na vida das pessoas, Senhor Deus. Que haja luz, a Tua luz, Senhor Deus. Que a Tua luz seja prioridade na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. E que nós possamos transmitir essa luz para onde quer que nós passamos, Senhor Jesus. Eliminando realmente tudo que é raso, natural, efêmero, Senhor Deus. O que vem desse mundo. Tudo que parece brilhar aos olhos das pessoas, mas na verdade são luzes artificiais, Senhor Deus. E que se você tira numa tomada, apagou a luz. Mas a luz de Deus, ela nunca se apaga. Ela nunca se apaga porque o azeite transborda e ele nunca para, ele nunca cessa. E sempre haverá azeite para acender as lamparinas. E sempre haverá a luz de Deus nos nossos caminhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro mesmo e peço pela vida de todos os meus irmãos, de todos que estão ouvindo. Reaviva a Tua igreja, Senhor Deus. Reaviva, Senhor Deus, que possamos realmente interferir nos ambientes com a luz da Tua palavra. Nós Te amamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, bendito seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia para sempre. Senhor Jesus. Amém e amém. Caídos, nosso início foi assim, cativos, este era o nosso fim. Como do pecado imundo, enfim, fugir, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar, encontramos a maneira, é só o invocar, Senhor.
sendo grande o nosso amor. Às vezes descuidamos do Senhor. Como vamos esse amargor vencer? Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes falsidade em mim se vê, só vivo pelos sentimentos meus. Como vou lidar com o ego meu? Enfim, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Na terra tantos salvos hoje há, vagando, mas tua noiva onde está? Como unidade obterás em nós, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sim, encontramos a maneira. Aleluia. Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero.
da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Com amor, com amor, com amor, tudo entregarei. O que sou, minha alma, coração, tudo entregarei. Com amor, com amor, com amor, tudo entregarei. O que sou, minha alma, coração, tudo entregarei. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia, Senhor Jesus. Vem nos libertar, Senhor Jesus, dos limites, dos conceitos humanos do tempo. Senhor, nós queremos desfrutar daquele que é um Deus que está fora do tempo, é ilimitado. Ó, Senhor, tudo te entregamos. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Estou aqui. Nada mais importa. O que importa agora é que você vive intensamente em mim. Nada mais importa. O que importa agora é que você vive intensamente em mim. Jesus, estou